Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições ou tagarelice, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Versículo 9. Portanto, orem assim. Portanto, orem assim. Bom, nos nossos estudos aqui no Evangelho de Mateus, hoje nós chegamos no trecho mais conhecido do Evangelho de Mateus. A passagem mais conhecida, eu tenho certeza, disparado, é a passagem mais conhecida desse Evangelho. Que passagem é essa? Nós chegamos hoje na oração do Pai Nosso. Oração do Senhor, ou mais conhecida como oração do Pai Nosso, ou ainda oração dominical, a oração do Senhor. Essa oração eu tenho certeza que você conhece, porque onde quer que estejamos e tenham pessoas ali religiosas e com um pano de fundo cristão, logo alguém diz assim: então vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. E aí todos começam: Pai nosso que estás no céu, e todos oram juntos, porque essa é uma passagem muito conhecida. E hoje nós vamos meditar na oração do Pai Nosso, que vai do versículo 9 até o versículo 13. Mas antes de abordar essa oração por completo, eu quero fazer alguns comentários que podem ser muito úteis para você entender essa oração e o que Jesus quer ensinar com essa oração. E depois, quando nós lermos, você já, no momento em que nós estivermos lendo juntos, eu quero que você já preste atenção nesses detalhes que eu vou te falar agora, porque você já vai ter um olhar diferenciado para essa passagem e para essa oração. A primeira coisa que nós devemos notar na oração do Pai Nosso é que nessa oração Jesus se dirige a Deus como Pai. Jesus chama Deus de Pai. E para nós que estamos acostumados a chamar Deus de Pai, isso aqui parece ser uma coisa não tão relevante, é até pequena. A gente lê Pai e nós não nos impressionamos com isso aqui. Porém, você pode procurar nas orações do Antigo Testamento e você pode tentar encontrar o costume, investigando a história e os documentos dos judeus, dos mais piedosos, dos mais fervorosos, e você não vai encontrar eles chamando Deus de Pai. Quando eles oravam, eles se referiam a Deus chamando Ele de Senhor. Senhor. Falando com Ele como o Criador de todas as coisas e o Senhor de tudo que existe. Mas ninguém se atrevia a se dirigir a Ele, a Deus, chamando Ele de Pai. Jesus faz isso. Jesus chama Deus de Pai. Sabe o que é mais interessante? É que Jesus pode chamar Deus de Pai, porque Ele é o Filho. Deus é o Pai, Deus Pai. Jesus é Deus Filho. Então Jesus pode chamar Deus de Pai? Só Ele pode. Mas olha que coisa interessante. Ele não diz, meu Pai que está nos céus. Ele diz, Pai nosso. Olha que coisa interessante. Jesus não faz isso sozinho.
mas ele estende a paternidade de Deus para todos os seus discípulos. E todos aqueles que receberam a Deus, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que foram salvos e então se tornam família de Deus, todos esses podem se dirigir a Deus como Pai, porque Jesus conquistou isso para nós. Nós fomos adotados porque Ele morreu pelos nossos pecados e nos comprou para Deus. Então essa é uma oração muito singular, porque se refere a Deus como nosso Pai. Em Cristo, nós desfrutamos de uma comunhão que só o Filho experimentou com o Pai. Se você está em Cristo, você pode experimentar essa comunhão também. Outro detalhe sobre a oração do Pai Nosso é que Jesus aqui, ele diz o seguinte no versículo 9, orem assim. Algumas pessoas entendem que Jesus está dizendo aqui o seguinte, sempre que vocês orarem, vocês devem falar estas palavras, ou vocês devem fazer esta oração, palavra por palavra, repetida, porque essa é a oração que eu ordenei que vocês fizessem. Mas vejam que Jesus não está aqui dizendo que essa oração é uma oração obrigatória. E quando nós orarmos, nós devemos falar essas palavras, repetir exatamente essas palavras. Não há nenhuma proibição de que você ore a Deus usando palavras diferentes dessas aqui. O que Jesus estabelece aqui, preste bem atenção nisso, o que Jesus estabelece aqui é um modelo, uma oração exemplo, uma oração modelo, para você olhar para essa oração e entender a estrutura de uma oração que agrada a Deus. E aí, na sua vida diária, você vai colocar as suas orações numa estrutura assim, como Jesus ensinou. Porque isso aqui é um modelo. Modelo. Não é para nós fazermos uma cópia todas as vezes que nós orarmos. E aí talvez você pode perguntar assim, mas eu acho a oração do Pai Nosso muito bonita, eu não posso repetir essa oração e fazer ela? Pode, desde que você pode fazer essa oração, desde que você não caia naquilo que Jesus está falando para não fazer nos versículos anteriores. O que ele fala para não fazer? Para não orar de forma mecânica, para não orarmos de maneira sem nenhuma devoção ou piedade e para nem usarmos repetições, ou seja, fazer a oração de forma repetitiva, sem reverência, sem qualquer devoção do coração. Então você pode usar a oração do Pai Nosso? Pode, desde que você não faça ela de maneira vazia. Se a sua mente, o seu coração forem capazes de se concentrar no que você está falando, então você pode usar. Terceiro lugar, terceira observação que eu quero fazer sobre essa oração do Pai Nosso é que essa oração é uma oração concisa. O que é uma oração concisa? É uma oração objetiva. A oração de Jesus é muito objetiva. A oração de Jesus, ela é clara. Jesus, através desse modelo, irmãos, ele nos ensina a orar sem exageros. Ele nos ensina a orar sem repetitividade de palavras, sem rodeios. Vocês veem que Jesus não fica rodeando o assunto? Ele vai e fala exatamente aquilo que ele precisa falar ao Pai, de forma clara, direta e sucinta. A oração de Jesus é profundíssima, porque é muito profundo o que ele diz, mas é claro. Isso nos ensina a sermos objetivos nas nossas orações. Quantas vezes nós vamos orar e fazemos orações prolixas? O que é ser prolixo? É você ficar
rodeando. Sabe quando você precisa falar uma coisa difícil para alguém e você não tem coragem de falar, e aí você vai tentando amaciar e tentando ajeitar o terreno para poder falar aquilo que você quer falar, e às vezes o que você queria falar era uma coisa que você ia gastar 5 palavras, mas você faz um discurso de 20 minutos para poder falar aquilo, porque você ficou rodeando. Às vezes a gente ora assim. Às vezes a gente fica rodeando e falando coisas sem sentido. E quando a gente se dá conta, você se perdeu. Não sabe nem o que está fazendo mais. Jesus nos ensina a sermos objetivos, diretos, concisos. Quarta observação, e aqui é mais sobre a estrutura dessa oração. Essa oração do Pai Nosso se divide em 2 partes. São 2 partes que essa oração tem. Cada uma dessas partes tem 3 petições, ou 3 pedidos, certo? São 2 partes, cada parte 3 pedidos. Então são 6 pedidos que Jesus faz, certo? Em 2 divisões. Os 3 primeiros pedidos são relacionados à glória de Deus e o seu reino. E os 3 últimos pedidos são relacionados à nossa vida. Entenderam? São 6 pedidos. Os 3 primeiros são relacionados a Deus e a sua glória. Os 3 últimos pedidos são relacionados à nossa vida cotidiana. Então, eu gostaria que você observasse, agora nós vamos ler essa oração, eu gostaria que você observasse que Jesus ora primeiro em favor da causa de Deus e depois ele vai orar em favor da causa humana, das nossas causas. Mas mesmo quando Jesus está pedindo coisas cotidianas, ele não está pedindo nada para ele sozinho. Ele não usa a primeira pessoa do singular, o eu. Ele usa sempre o plural, o nós. Veja bem, vamos ler essa oração e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, veja, ele não está dizendo o pão meu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos, não é perdoa-me, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Perceberam? Uma oração objetiva, clara, direta, sem rodeios, profunda, respeitosa, reverente e, acima de tudo, que não se preocupa só com os seus interesses, mas com os interesses de todos. Uma oração que nos ensina a importância disso aqui que nós estamos fazendo hoje. Oração coletiva. Orar pelas necessidades gerais que nós temos. O que nós aprendemos com essa oração? Quais são os pedidos que Jesus faz? Primeiro pedido. O primeiro pedido dele é o seguinte: santificado seja o teu nome. O primeiro pedido de Jesus é para que o nome de Deus seja santificado. E é interessante o pedido dele. Por quê? Deus é santo. Não dá para tornar o nome de Deus mais santo. Assim como nós cantamos aqui, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Dá para a gente tornar Jesus mais coroado? Não dá, porque ele é coroado. Não dá para tornar Deus mais santo, porque ele já é santo. O que Jesus está pedindo aqui então?
Jesus está pedindo, o pedido dele ele está nos ensinando a orar para que o nome de Deus seja honrado no mundo, para que o nome de Deus seja reverenciado, temido, respeitado, obedecido. Sabe por que Jesus está orando isso aqui? Porque ele, como um homem humilde, manso de coração e que chora pelos pecados, ele olha para o mundo e ele vê que o mundo não ama a Deus, que as pessoas não honram a Deus, que as pessoas não buscam a Deus, que as pessoas desprezam a Deus, que elas vivem as suas vidas inteiras no egoísmo e não se lembram da lei de Deus. Então ele ora: santificado seja o teu nome, que o teu nome seja louvado nessa terra, que as pessoas te conheçam e exaltem o Senhor, porque o Senhor é digno. Esse pedido brota de um coração que ama a Deus e que se entristece pelo fato do mundo não amar a Deus. Isso aqui é o que os pais da igreja chamavam de dom das lágrimas. Quando nós oramos, nós batizamos as nossas orações com lágrimas por causa da corrupção e da maldade que nós enxergamos no mundo. O segundo pedido de Jesus é o seguinte: venha o teu reino. O segundo pedido é para que o reino de Deus venha até nós. O reino de Deus, irmãos, não é um país. O reino de Deus não é um lugar visível. O reino de Deus não é um prédio, não é uma denominação, não é uma determinada igreja. O reino de Deus, ele é invisível e ele está no coração e na mente de cada crente, de cada cristão, de cada pessoa que ama a Deus. Então, quando Jesus ora para que o reino de Deus venha, sabe o que ele está pedindo? Para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e o reino de Deus brote dentro do coração dessas pessoas. Quem veio na classe de novos membros ontem está tendo um flashback. Porque é assim que o reino de Deus avança, conquistando almas, corações e mentes que estavam presos na escravidão do pecado e são alcançados pela palavra de Deus. Quando Jesus pede, venha o teu reino, ele está orando para que a igreja seja uma representação visível do reino de Deus. Irmãos, nós devemos desejar de todo o nosso coração que quando os incrédulos olhem para dentro da igreja, eles vejam uma representação visível do reino de Deus. Eles vejam o corpo de Cristo. Eles vejam como se fosse o Cristo encarnado, o Cristo aqui, presente no nosso meio, e através de nós, venha o teu reino, que o teu reino avance, que o teu reino se estabeleça, que a palavra de Deus entre nas escolas, na polícia, nos tribunais, nas prefeituras, em Brasília, que a tua palavra alcance todos os lugares. Venha o teu reino. É isso que Jesus pede. O terceiro pedido de Jesus: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Esse terceiro pedido, ele é muito interessante. Sabe por quê? Muitas pessoas acham que oração é você mudar Deus. Tem muitas pessoas que pensam isso. Assim. Eu estou vivendo uma determinada situação na minha vida que é ruim e eu não gosto, e eu não quero, e eu temo isso. Então eu vou orar e vou insistir e pedir para Deus para que Ele mude isso que Ele está fazendo na minha vida, para que Ele mude de ideia. Mas oração não é sobre fazer Deus mudar de ideia. Olha o que diz um autor chamado Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte: a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu. Não se trata de nós pedirmos para Deus fazer a nossa vontade lá no céu. Não.
A oração é um instrumento poderoso para realizar a vontade de Deus na terra. Não é nós que entramos no céu com a nossa vontade e Ele faz a nossa vontade. É pelo contrário. Nós oramos para que Ele faça a vontade dEle aqui, na terra, no meio dos homens. Irmãos, a maneira correta de orar é deixando, submetendo todas as coisas à vontade de Deus. Não se trata de mudar Deus de ideia, mas se trata de pedir para que Ele nos transforme, para que a vontade dEle prevaleça, para que Ele nos dê entendimento, para que Ele nos ensine a obedecer, para que Ele nos dê contentamento, para que Ele nos dê alegria, para que Ele nos ensine a passar pelo sofrimento, passar pelas provações, reconhecendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É por isso que é um escândalo quando alguém decreta alguma coisa para Deus. É um escárnio uma pessoa dar uma ordem para Deus, ou para o diabo, ou mandar, querer decretar, ou falar alguma coisa, e dizer, e profetizar, e falar coisas, como se as nossas palavras pudessem mudar a realidade. Isso é tolice. A nossa oração é: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é nos céus. Que o teu reino venha sobre nós. Aqui, nessa petição, Jesus termina a primeira parte, que são os pedidos relacionados a Deus e o seu reino. A segunda parte tem mais 3 pedidos. E esses pedidos são todos relacionados à nossa vida diária. E olha que interessante. Jesus divide os seus pedidos da seguinte forma: ele ora pelo passado, ele ora pelo presente e ele ora pelo futuro. Passado, presente e futuro estão nas petições de Jesus. Quanto ao passado, o pedido de Jesus é o seguinte, versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O que você teria para contar para Deus do seu passado? Se nós fôssemos agora parar e fazer um balanço do nosso dia, você terminaria o dia com crédito diante de Deus ou com débito? Se é débito, você não tem condições de quitar. Você não tem condições de saldar o seu débito. Os nossos pecados são dívidas contraídas com Deus. E são dívidas que nós não conseguimos pagar. Você poderia trabalhar a sua vida inteira. Fazer boas obras, caridade. Você poderia orar o resto da sua vida. Fazer um jejum, se martirizar. Você poderia fazer o que você quisesse. Dar todo o seu dinheiro aos pobres. Dar o seu corpo para ser queimado. Amar as pessoas de todo o seu coração. Você ainda não conseguiria quitar o seu débito diante de Deus. Por quê? Porque o pecado, o débito do pecado é eterno. O débito do pecado é infinito. Então qual é o pedido de Jesus? E olha que interessante, ele mesmo não tinha nenhum pecado para pedir perdão. Mas ele está orando de forma coletiva. As nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Quando nós olhamos para o passado, o que nós fazemos então? Confessamos a Deus os nossos pecados e pedimos a Ele que nos perdoe. Entramos em arrependimento e pedimos então pelo perdão. Só que esse pedido é o único pedido que Jesus faz que tem uma condição. Que é uma condição. Que condição é essa? Assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. Você perdoou os que te ofenderam? Para pedir a Deus que perdoe as suas ofensas? O que é perdoar? É esquecer? Não. Perdoar não é esquecer. Perdoar
é você tomar a decisão de nunca mais trazer aquela ofensa ou pecado à lembrança da pessoa que te ofendeu. Mesmo que você tenha oportunidade, você não vai lembrar a pessoa do pecado cometido contra você. Porque isso é perdão. Quando você perdoa uma dívida, você cobra a dívida? Não. E se você perdoou de verdade, você fica falando para a pessoa, ó, aquele débito lá, nunca te cobrei, hein? Nossa. Não. Dívida perdoada é uma dívida quitada, perdoada. Então, se nós perdoamos aqueles que nos ofendem, então o nosso Pai que está nos céus também nos perdoa. Jesus nos ensina com esse pedido que não basta riquezas. Nós precisamos de perdão e de paz na alma. A nossa alma precisa do pão. A nossa alma precisa do perdão. Então esse é o pedido de Jesus com relação ao passado, que está lá atrás. E com relação ao presente, qual é o pedido de Jesus? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha que coisa interessante. O pão de cada dia nos dá hoje. Para o presente, Jesus nos ensina a orar pedindo suprimento. Olha só, Jesus não pediu luxo, ele pediu pão. Jesus não pediu prosperidade, Jesus pediu suprimento. Jesus não pediu 30, 60, 100 por um, uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Não, Jesus pediu pão. O pão de hoje, o alimento necessário para hoje, não riquezas, não poupança, não bens em demasia. Ele não pede isso, ele pede pão, o pão diário. E ele não pede só para ele pede o pão nosso, nos ensinando que quando nós oramos por suprimento também devemos nos lembrar dos irmãos, das pessoas que estão próximas de nós. É legal, né? Criança faz muito isso. A gente vai orar para comer. O que a criança faz? Papai do céu, abençoa a nossa comida, abençoa a vovó, abençoa o titio, abençoa a Dona Maria e vai. A criança faz muito isso. Jesus pede pelo pão nosso, envolvendo toda a comunidade. Por último, Jesus pede pelo futuro. Qual é o pedido de Jesus com relação ao futuro? Qual é o maior temor de um crente? Qual é o maior medo de um coração piedoso? Não é a morte. O maior medo de um coração piedoso, o maior temor do crente é o de cair. É o de cair em tentação. É o de ser enganado pelo diabo e se perder. Esse é o maior medo do coração piedoso. Então Jesus nos diz e nos ensina: e livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o último pedido de Jesus. Sabe o que Jesus está nos ensinando a orar? Você tem tentações que são fortes demais? Você já orou pedindo para que Deus não te deixe entrar em tentação? Você já orou pedindo para que Deus não te deixe cair em tentação? Você já orou pedindo para que Deus te guarde de Satanás e das suas armadilhas e laços, enganos? É isso que Jesus nos ensina a orar. Aliás, tem até uma tradução que ela é interessante porque ela diz assim: e não nos conduzas à tentação. Deus a ninguém tenta, mas pela sua providência Ele pode permitir que nós sejamos tentados. E Jesus está nos ensinando a pedir a Deus: não nos permita ser tentados além das nossas forças. Porque, Senhor, eu não suportaria. Socorre-me, ajuda-me, livra-me dos meus pecados
e das minhas tentações. Como que termina a oração de Jesus? Do mesmo jeito que começou. Lembrando a Deus que a Ele pertence o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos ensine a orar. Que as nossas orações sejam mais objetivas, focadas, claras, sinceras e cada vez mais profundas e quebrantadas. Que ao invés da gente passar horas fazendo orações vazias, nós possamos ter tempo de qualidade na presença do nosso amado Salvador. Que Ele possa nos ouvir, que nós possamos ouvir a sua voz. Amém?